Shalom, graça e paz para você, seja bem-vindo a mais um momento de mensagem e reflexão aqui na IBNU. O fracasso de Abraão e o Deus da missão. Você está convidado a pensar, abrir a mente e o coração para receber essa mensagem do livro de Gênesis na sua vida. E não se esqueça, seja você também um amigo da IBNU. Você pode e deve se inscrever no nosso canal, apertar o sininho e recomendar, divulgar todo esse conteúdo, todas essas mensagens plenamente abertas para todos que querem entrar em sintonia com a palavra de Deus. IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor, e que Deus nos abençoe. Nada melhor do que abrir a mente, o coração para refletir sobre o que a palavra de Deus tem para a nossa vida. E hoje nós queremos voltar nossa atenção para o texto bíblico do livro de Gênesis, capítulo 20, e vamos tentar pensar um pouco sobre o fracasso de Abraão e o Deus da missão. Como a gente sabe, muitas vezes pensamos sobre aquelas pessoas que foram protagonistas na história da fé, e certamente alguém que sempre assim aparece no cenário como uma memória inspiradora, como uma referência de fé, é o famoso patriarca Abraão. Mas a pergunta que se levanta é: será que Abraão era exatamente isso que muita gente imagina? Será que nós selecionamos parte da história de Abraão assim de uma maneira, vamos dizer, particular, nos seus pontos assim elogiáveis, e talvez a gente meio que passe por cima dos momentos mais complicados da história do grande patriarca? Então hoje vamos pensar aqui como é que foi a realidade na vida de Abraão quando os momentos mais difíceis se apresentaram. Então, para isso, eu vou ler aqui o capítulo 20 do livro de Gênesis, desde o primeiro versículo até o verso 18, para ver uma história bastante inusitada, que a gente talvez não pensasse que as coisas fossem caminhar desta maneira. Diz o texto bíblico: Abraão partiu dali para a região do Negueb, e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse: ela é minha irmã? E ela também não disse: ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti, para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher.
Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará a sua lealdade em qualquer lugar. Aonde formos, diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara ele disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus, assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, sua mulher. Quando a gente lê um texto como esse, a gente fica assim meio pensativo, mas que história é essa? Uma história um tanto quanto inusitada e parece assim, talvez diferente das nossas expectativas. E por que é importante ler e procurar entender esse texto? Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que há um desafio no entendimento responsável das Escrituras a partir da compreensão do cenário, do ambiente, do contexto onde isso acontece. Depois, muitas vezes a gente lê principalmente o Antigo Testamento e tem uma certa estranheza na compreensão do texto e até pode imaginar que o Antigo Testamento está falando de uma coisa e o Novo Testamento, vamos dizer, tem uma realidade completamente distinta. Quando nós compreendemos bem o texto, a gente vai perceber a relação, a conexão entre as duas partes fundamentais da Bíblia. E terceiro, quando a gente lê um texto como esse, o que de fato fica para a vida da gente? Qual é o valor? Qual é o direcionamento? Por que um texto como esse faz sentido na nossa vida prática? Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. À primeira vista a gente tem uma estranheza, porque se você está lendo a Bíblia, particularmente Gênesis, você vai falar, peraí, mas essa história já não aparece antes? E de fato você tem, um relato de Abraão quase perdendo a esposa numa situação análoga a essa que acontece no Egito, lá em Gênesis 12. Aí essa história parece até uma reedição da que aconteceu lá no capítulo 20. E mais tarde, quando a gente lê Gênesis 26, a gente vai ver que a história semelhante acontece com Isaac e, curiosamente, na mesma localidade chamada Gerar. Então a gente vê que é um tema teológico literário do livro de Gênesis, a ameaça do patriarca perder a esposa e que isso tem algum tipo de valor especial, por isso o texto ressalta esse aspecto. E olhando para isso também e prestando atenção no texto, a gente fica meio confuso, porque como assim? A gente encontra o Abimeleque no capítulo 20 e depois tem o Abimeleque também lá na frente, na história de Isaac, no mesmo lugar. Quer dizer, esse Abimeleque não morre nunca. A palavra Avimelech, que dá a ideia aí que meu rei e pai, ou meu pai e rei, na verdade não é o nome do indivíduo. É um nome que representa um título, assim como a gente fala o faraó, o rei, e aí a gente começa a entender. Isso que acontece aqui em Gerar
É uma localidade que é perto da região de Gaza, né, da região das famosas cidades filisteias, como a cidade de Gat, Ecrom, Asquelon, na parte sudoeste da terra de Israel. A gente vê que Abraão vai para a região do deserto, do Negueb, que é a parte sul da terra, e ele vai se estabelecer ali. E alguns estudiosos até dizem, mas é estranho falar isso na época de Abraão, porque primeiro que Abimeleque nem é um nome filisteu, e até onde se sabe, nessa época os filisteus nem estavam na terra. É verdade, até onde se sabe, nós não conhecemos, talvez algum grupo anterior dos filisteus pudessem ter chegado à terra antes, não temos registro disso, mas é possível que na redação do livro de Gênesis, quando esse texto chega na sua redação final, a terra é conhecida como terra dos filisteus e, portanto, podemos entender que a redação do texto chama a terra pelo nome que ela é conhecida no tempo da redação, mas fazendo referência à realidade que nós temos aí no momento da narrativa. É como se alguém dissesse hoje aqui, por exemplo, porque há 1000 anos atrás o Brasil era só floresta e realidade natural. Quer dizer, 1000 anos atrás não existe propriamente o Brasil, mas estamos falando da terra e falando do passado que se deu nessa terra hoje conhecida como Brasil. Então, compreendendo isso, que às vezes pode assim complicar o nosso entendimento, vamos procurar compreender o que se passa aqui. Vale a pena lembrar do que Deus estabelece para a vida de Abraão lá no início dessa caminhada juntamente com o Senhor. Então, Gênesis, por exemplo, no capítulo 12, que é um texto muito emblemático e significativo, nós temos o que lá? A Bíblia diz, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Essa aliança vai estar claramente definida no capítulo 15 e 17 de Gênesis, e essa aliança, ela ressoa o que está envolvido no chamado e na promessa de Deus a Abraão. O que Deus está fazendo aqui? Ele está dizendo, olha, eu vou iniciar essa história de redenção e de trazer de volta o ser humano que se perdeu. E isso começa com você. Então, Abraão, que vem de uma família idólatra, o que é muito claro em Josué 24, verso 2, e quando ele faz isso, diz, olha, Abraão, fique sabendo que você vai ter bênção, você vai ter como herança essa terra, e você vai ter uma grande descendência. E todo esse projeto que eu estou encaminhando para a sua vida vai fazer que, através de você, todos os povos, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando a gente lê isso, a gente imagina, puxa, agora a coisa vai. Temos a palavra divina, essa promessa, a aliança estabelecida, e a gente começa a ver como é que funciona o plano de Deus na vida das pessoas humanas, reais, de carne e osso, com toda a sua fragilidade. Embora a gente conheça muito, né, o Abraão como pai da fé, como aquele, né, que vai sacrificar o seu filho Isaque, a caminhada de Abraão, ela tem uma série de sobressaltos. Tanto é que é curioso que mesmo Deus tendo prometido o que ele prometeu a Abraão, chega uma hora que o Abraão diz, Senhor, olha, eu tenho descoberto que o herdeiro da minha casa é o Eliezer de Damasco. Então deixa eu caminhar aqui com ele na direção do que realmente importa, porque Abraão já começa a pensar, olha,
esse negócio de filho nascer não vai dar certo, porque nem eu nem Sara temos qualquer coisa promissora pela frente. E Deus diz que não, olha, vai ser um filho nascido a partir de você mesmo. Mas a coisa não funciona. E é bem curioso, porque nós temos um trabalho literário no livro de Gênesis que é muito impressionante, porque no capítulo 15, no capítulo 17, Deus faz aliança, e no meio do capítulo 16 nasce Ismael, que é exatamente a tentativa humana de construir a história divina do ponto de vista, digamos, antropocêntrico. É curioso que o outro grande momento, assim, extraordinário da vida de Abraão, depois da aliança, é o nascimento de Isaac. E o nascimento de Isaac vai acontecer onde? No capítulo 21. Imagine só, no meio está o nascimento de Isaac, aí no capítulo 20 você tem Abimeleque. E no desfecho do capítulo 21, Abimeleque de novo. Então, outra vez, nós temos esse tipo de sanduíche literário teológico, quando você tem, vamos dizer, o momento extraordinário da vida do patriarca ladeado pela sua fragilidade e limitação plenamente exposta no texto. E é isso que a gente começa a observar aqui. Abraão, como nós lemos no texto, ele vai lá para a região de Gerar, conforme o texto nos apresenta, e chega lá, ele vai estar nessa situação de muita instabilidade, porque ainda que Deus tenha prometido descendência, ainda que Deus tenha garantido essa promessa que redundaria em bênção para todas as nações, o relacionamento de Abraão com as nações que estão à sua volta é tenso. E a gente talvez, quando lê o texto, não imagina isso, né? A gente pensa, com certeza, através de Abraão, as nações serão abençoadas, né? Porque depois vem o Messias, aí nasce Jesus, o Evangelho vai chegar a todas as nações, e é verdade que tem esse desdobramento, mas a questão é o relacionamento de Abraão com a realidade das nações já está presente no livro de Gênesis, já está aparecendo nesse cenário. Mas é um relacionamento de ameaça, um relacionamento, assim, de certa forma perturbador, porque, atenção, coloca em risco aquilo que é o fundamento de toda a promessa. Como é que Abraão vai ser abençoado? Como é que ele vai herdar a terra prometida se ele não tiver descendência? Então a descendência é algo fundamental. Quando a gente olha para o mundo antigo, com alto índice de mortalidade, com recursos médicos limitados, a gente vê como essa luta pela vida, essa questão da sobrevivência é vital. Por isso, contra alguns ambientes pagãos da época que tinham uma certa fixação pela morte, a cultura bíblica antiga celebra o que é chamado o Deus da vida. E aqui nós vamos encontrar essa referência que quer ver que aquilo que Deus prometeu não vai acontecer. A grande ameaça, e essa é a razão por que Gênesis reforça isso, porque aparece no capítulo 12, no 20, no 26, que a esposa do patriarca, a situação dela é uma ameaça dupla para o não cumprimento da promessa divina. Primeiro, porque ela não consegue ter filhos. Tem esse tema teológico literário tão importante na Bíblia, que é a infertilidade, a condição de esterilidade da mulher abençoada que está aí no radar da promessa divina. E não só isso é um grande perigo, mas também o fato de que, em função dessa proximidade com as outras nações em volta, quase que o patriarca perde a mulher. E perder a mulher significa que toda a promessa divina
está ameaçada. Aí a gente começa a entender por que o texto está tratando disso. Qual é o foco? A pergunta, a gente lê um texto bíblico e fala, mas não entendo. Qual é a razão do que aparece aqui? Algumas pessoas tentam ler, estudar a Bíblia e falam, mas eu não vejo sentido nessa realidade que é expressa aqui porque não parece pertencer àquilo que está diante do meu entendimento e até mesmo das minhas perguntas. Então a gente vê esse cenário. Mas o que vai acontecer é interessante. Abraão sente a insegurança. Abraão, curiosamente, obedece a Deus, sai lá, né? Ele morava em Ur dos Caldeus, depois vai para Harã, ele vai para a terra de Canaã, ele obedece o chamado divino, mas em muitos momentos nós vemos essa situação de instabilidade e dúvida do grande patriarca. Por que isso é tão importante? Porque nós, na nossa caminhada, que estamos assim no eco dessa bênção e promessa de Abraão, muitas vezes a gente fica numa situação dizendo, puxa, hoje eu não estou muito bem. Olha, no último ano na minha vida eu vacilei bastante. Olha, eu tenho tido aquela dificuldade. E diante disso, a gente fica temeroso e nós fazemos duas coisas. A primeira é, será que de fato Deus vai manter a sua bênção, a sua promessa, a sua direção em função da minha instabilidade e dúvida? Porque eu tenho visto pessoas assim que por causa de si mesmo dizem, olha, eu acho que Deus não vai mais estar comigo, porque a minha fragilidade se tornou muito exposta. E também nós vamos observar uma outra postura nessa hora que é, já que eu não confio tanto em Deus, eu vou fazer o meu próprio plano. Deixa eu resolver a coisa aqui da minha maneira. E aí o que é que vai acontecer? Abraão, diante do cenário em que ele percebia a possibilidade de perder a esposa, ele já tinha combinado com Sara, quando eu chegar num lugar, vamos fazer o seguinte, eu tenho receio, como você é muito bela, as pessoas vão olhar em volta e eu tenho medo de morrer, então eles vão me matar para ficar com você, né? A gente vê esse mundo complicado desse contexto. Então ele diz, você fala, né, que é minha irmã, eu vou dizer, né, também a mesma coisa. Então a gente combina isso, e aí vamos dizer, esse plano humano, o tiro sai pela culatra, não dá certo. Quando ele chega lá, o Abimeleque, vendo Sara e escutando essa conversa, ele acaba tomando uma atitude de dizer, chamou a Sara, quis levá-la para si, dizendo, eu vou me casar com essa mulher. E aí a gente pensa, olha que coisa complicada, né? Existe uma intenção divina de que Abraão venha ser bênção para as nações. Abraão está num contexto, juntamente com Sara, onde eles estão nesse limiar do relacionamento com a outra nação aqui na região sudoeste da terra, mas como Abraão resolve, né, lançar mão do seu próprio plano, pensando na sua própria defesa, arquitetando um caminho que lhe parece mais sábio e seguro, a coisa não funciona. E o que vai acontecer? Quase que ele perde a mulher de maneira definitiva, ameaçando o plano de Deus. Lendo Gênesis, você sempre vai ter um frio na barriga aí pensando, ixi, Deus falou, mas será que vai ser assim mesmo? E nesse momento é muito interessante a gente observar, isso nos chama a atenção e nos dá muita esperança. Por quê? A gente imagina, né, que os caminhos da própria igreja do Senhor, os caminhos meus e seus da nossa vida, marcado por toda essa situação, a gente pensa, né? Acho que agora a coisa vai complicar de vez. E Deus interfere no processo de tal maneira para mostrar que, em contraste, né, com a atitude de Abraão, que tenta construir o seu plano, Deus vai estar presente no sonho do Abimeleque, mostrando o seu poder,
mostrando a sua intervenção e mostrando como ele tem a história e a promessa e a aliança em suas mãos. De modo que o Abimeleque, né, imediatamente Deus diz, olha, Sara é casada, você não pode tocá-la, senão você vai ter um juízo forte da minha parte. E ele até responde a Deus, mas eu não estou sabendo de nada, ele mesmo me disse isso. Então Deus responde, pois é, e por isso mesmo eu estou avisando, para impedir que você faça qualquer coisa indevida. Então nós vemos uma certa ironia no texto, quando o grande patriarca, que é, né, o condutor dessa promessa divina, dessa aliança divina, diante das ameaças da vida e da sua fragilidade, acaba tentando um caminho próprio a partir da sua pseudo-sabedoria, mas Deus, com o seu poder, com a sua graça, com a sua intervenção, está presente e vai retomar o caminho extraordinário dessa bênção que chega através da vida de Abraão. Mas a narrativa do texto, ela é surpreendente e absolutamente inimaginável. Por quê? Quando a gente observa, né, o que está por trás de todo esse receio que Abraão mostra, é curioso porque representa de fato uma atitude de quem não tem muita esperança que seja possível ser bênção de maneira maior para com as nações. Ele responde, por exemplo, no verso 11, o seguinte: certamente ninguém teme a Deus neste lugar e irão matar-me por causa da minha mulher. E aí ele conta, na verdade ela é irmã por parte de pai, né? Uma coisa da sociedade antiga, ela era meia-irmã dele, né? Vinham de mães diferentes, e então ele se casa e conta a história, mas você percebe, ele imaginava o seguinte, ó, é claro que no meio dessa turma do Abimeleque, no meio dessa nação estranha, eu não posso ter expectativa nenhuma, então deixa eu me defender da maneira que eu entendo que é melhor, mesmo que o procedimento não seja legítimo. Muita gente até tenta defender Abraão, não, mas ele não mentiu, porque ele acabou dizendo uma coisa que era verdade, mas o texto não está preocupado com a formalidade da coisa, é que ele, de fato, levou Abimeleque a ter um entendimento diferente da realidade. Essa meia-verdade dele é que não se justifica como um procedimento aceitável. Agora, nesse processo todo, duas coisas extraordinárias chamam a atenção. Apesar de Abraão titubear, mostrar um certo fracasso na sua maneira de administrar a sua esperança na palavra divina e um preconceito antecipado de que não se espera nada desse pessoal do Abimeleque aqui, a única coisa que eu acho é que quando eu não estiver atento, eles vão me matar. É curioso que o Abimeleque reage da maneira absolutamente nobre. O texto chama a atenção dizendo: Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, Deus Abraão, devolveu Sara, sua mulher, e disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. E como era costume no mundo antigo, quando você vai ter um momento de um casamento, tem um dote a ser pago, tem um valor elevado. Então, meio que para celebrar uma restituição da esposa, porque Abimeleque tinha intenções de ficar com Sara, quando ele percebe que esse não é o caso, ele vai, devolver a esposa e diz: estou dando a seu irmão, a Sara, ele disse, que Abimeleque estava dando a Abraão 1000 peças de prata. Veja, esse é um valor elevado. Uma peça de prata era algo em torno de 11 gramas de prata. Então, se tem 1000 peças, você tem cerca de 11 quilos de prata, que é uma quantia significativa para reparar
a ofensa feita a você diante de todos os seus, assim todos saberão que você é inocente. Então ele trata não só de agir com dignidade para com Abraão, e ainda mais em tempos tão antigos de restaurar a honra pública de Sara, né? E aí a gente observa essa situação. Então a pergunta que a gente levanta é a seguinte: temos da parte de Deus um chamado para servi-lo. Esse chamado é o chamado que envolve a missão. Essa proposta da missão está no próprio Deus, que, saindo de maneira altruísta de si mesmo, visita a realidade humana de maneira a intervir e trazer salvação, esperança, perdão, e isso de maneira plena na pessoa de Cristo Jesus. E então essa proposta da missão é ser semelhante a Deus, é agir motivado com a mesma proposta altruísta. Só que quando nós entramos na execução de estarmos, sintonizados com essa dimensão do Senhor, nós temos o grande desafio da nossa situação de instabilidade, fragilidade, desconfiança, muitas vezes infidelidade, muitas vezes aí com falhas e até com a coisa mais séria de não confiar plenamente no caminho do Senhor. E a pergunta que a gente faz, e aí? Deus será prejudicado? A missão vai de fato ser ameaçada? Curiosamente a gente vê uma proposta redentiva extraordinária no texto. Não só o texto mostra a fragilidade do profeta, não impede o caminho de Deus, que não deixa a coisa chegar num ponto em que a missão está de fato ameaçada. A ação de Deus, que tem em vista abençoar os outros povos, que já começa no Antigo Testamento, já começa na vida de Abraão, ela apenas cresce e se expande nessa função sacerdotal que Israel vai receber, de servir como intermediário para apresentar o Deus verdadeiro aos povos com a sua redenção. O que a gente vai descobrir aqui, que apesar de tudo, a missão vai ser levada a efeito. Quer ver que coisa curiosa, interessante e extraordinária? É ler Gênesis 20, verso de número 7. Agora, devolva a mulher ao marido dela, atenção, ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Então, a primeira vez na Bíblia que a palavra Navi, a palavra profeta aparece. Quer dizer que Abraão, apesar de tudo, ainda diante de Deus, vai ser capaz de interceder por Abimeleque como um profeta, no sentido de alguém que vai orar ao Senhor para beneficiá-lo. E no transcorrer do próprio texto, quando a gente chega no final do capítulo, lendo a partir do verso 17, nós vemos a seguir: Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher, suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, o impressionante que a gente vê na história de Abraão, que a gente vai ver na história de Moisés, na história de Davi, dos profetas do Antigo Testamento, dos discípulos de Jesus, é que a fragilidade, a dúvida, o vacilo, as limitações são desafiantes e sérias na nossa vida. No entanto, o Deus soberano, todo-poderoso, ainda assim se torna vencedor no cumprimento dessa missão, ao ponto que, mesmo diante da falha, mesmo diante do fracasso de Abraão, a gente vê aí o triunfo do Deus da missão. De modo que ele, pela primeira vez, alguém vai ser chamado de profeta na Bíblia,
Ele mesmo, que é responsável por toda essa confusão, vai ser convocado por Deus para, como profeta, interceder, e essa intercessão ela é absolutamente eficaz, de modo que todo mundo na casa de Abimeleque é abençoado, então, ao triunfo da vida. E isso é promissor, porque essa oração, é muito curioso isso, essa oração que vai curar, né, as mulheres da casa de Abimeleque, ela é imediatamente antecessora do nascimento de Isaac, que é a vitória da vida sobre a esterilidade e o triunfo extraordinário do Deus que merece o nosso aplauso, que merece toda a adoração pelos seus caminhos poderosos e misteriosos, que apesar das nossas falhas é vitorioso na missão. E quando a gente prossegue e vai um pouco mais adiante, nós vamos, depois de ver tudo o que se passou no nascimento de Isaac, agora retomar o contato com o Abimeleque. As coisas se tornam difíceis, nós vamos ter o conflito lá de Agar com Sara, o que vai acontecer com Ismael, que mostra toda a problemática desafiante da história do patriarca. E no capítulo 21 em diante, no verso 22, nós lemos o seguinte: naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante de seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro, com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão: eu juro. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso, nunca me disseste nada e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: que significam estas 7 ovelhas que separaste das demais? Ele respondeu: aceita estas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado este acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno, e morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Esse texto é absolutamente especial e extraordinário. Por quê? Quando a gente olha e entende a realidade do mundo antigo, particularmente num ambiente onde você tem muita terra desértica, como é a região do Negueb, para onde Abraão vai no começo do capítulo 21, com tanta região semiárida, com limitação de recurso de água, a gente tem um histórico dos povos pequenos, tribais, depois nações poderosas, um histórico muito difícil de convivência, de muito conflito, de muita luta para ocupar espaços que pudessem ser promissores em termos de viabilidade de manutenção da própria vida. E aí o que você espera num ambiente desse? A gente espera somente conflito, somente desentendimentos, somente oposição. Por isso que a gente vê a história antiga marcada por essa situação de instabilidade, inclusive a própria história contada na Bíblia mesmo nos fala de tantos casos de batalhas, de conflitos, de guerras e situações dolorosas. Mas aqui chama a atenção o quê? Que Abimeleque volta à cena e vai conversar com Abraão, e quando ele conversa ali com Abraão, ele vai propor isso, né, que nós vemos dizendo: olha, lembra como eu te tratei tão bem?
Lembra como é que foi, né? E eu queria que você agora agisse dessa maneira. O que é interessante aqui, quando a gente vê, por exemplo, a maioria da literatura do mundo antigo e até hoje, né? Você tem uma espécie de guerra constante do ponto de vista da descrição dos outros. Esse jeito de falar, né, de si mesmo de uma maneira enaltecedora e sempre apresentando o outro como um inimigo, o outro como alguém a ser descartado. Então, nesse cenário assim, nada promissor, você vai ver isso, né, que aparece o resultado da missão aqui. Olha que coisa. Porque o Abimeleque vai dizer para o Abraão o seguinte: Deus está contigo em tudo o que fazes. Então, ele diz, olha, eu peço que você não me engane, até porque o Abimeleque já teve uma experiência difícil com essa fragilidade do Abraão, e que você me trate bem, né? Assim como, né, você foi acolhido como estrangeiro, e nessa hora Abraão faz um juramento. Então, olha que coisa interessante. A nação ligada a essa terra filisteia, que tem a ver com Abimeleque, ela está sendo abençoada por Abraão. Não só porque em meio aos conflitos e confusões, Abimeleque vai conhecer esse indivíduo que é um profeta de Deus, que vai revelar esse Deus verdadeiro. E agora, a gente não imaginaria isso, existe o elogio do Abimeleque pela sua atitude extraordinária e, curiosamente, invertidamente, ele pede que Abraão seja bondoso com ele, assim como ele foi. E aí os dois vão fazer esse tipo de parceria, de pacto, de acordo, né? E aí Abraão até diz, olha, está tendo um problema aí que aconteceu por causa de um poço. O Abimeleque diz, eu não estou nem sabendo de nada, ninguém nem me falou. E aí surge a hora, vamos dizer, de sacramentar o que está acontecendo. E essa atitude nos fica clara no verso 27, quando Abraão trouxe ovelhas, bois, os entregou ao Abimeleque, e os dois, atenção, firmaram um acordo. A palavra acordo é a palavra brit. Brit é aliança. É a palavra que Deus usa para estabelecer a aliança com Abraão, que a gente viu lá no capítulo 15, no capítulo 17 agora. Nesse contexto de aliança entre os dois, que a gente pode pensar inimaginável. Abraão tinha pavor da turma do Abimeleque. Ele tinha certeza que ele ia ser assassinado. A sua reação foi antropocêntrica. A sua proposta foi de ter o controle da coisa e resolver a coisa a seu modo, ocultando informações e criando uma estratégia aparentemente sábia e inteligente. Nada disso funcionou, só teve problema. Mas o que acontece? Que coisa que nos dá esperança, que nos dá senso de vitória antecipada, que nos faz comemorar, apesar de nós, na sua ação poderosa, soberana e sábia, Deus intervém de tal forma que não é que Abraão vai fazer um brit, vai fazer uma aliança com Abimeleque, celebrando uma amizade que é marcada pela compreensão da parte de Abimeleque que Abraão conhece Deus de verdade, que Deus está com ele. Então, Abraão traz 7 ovelhas, esse número, né, que evoca a coisa perfeita, completa, e ele então diz, aceita estas 7 ovelhas das minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço, que era o motivo que poderia impedir a relação amistosa entre os dois. Por isso aquele lugar foi chamado Beer-sheva, que quer dizer Poço dos 7, e ao mesmo tempo, olha que coisa interessante, Poço do juramento. Essa palavra Sheva em hebraico tem esse duplo sentido. Então, de maneira literária e especial, o texto trabalha isso, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmada então esta aliança, esse acordo em Beer-sheba, Abimeleque ficou
voltaram para a terra dos filisteus e Abraão planta uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor Deus eterno e ficou morando ali. O texto fecha assim com chave de ouro, dizendo, pessoal, tá vendo? Você vai ver esse nome Berseba citado depois, muitas vezes na Bíblia. É a última cidade de frente para o deserto que se abre ao sul de Israel. E esse nome é lembrado para sempre, como o lugar do poço, que numa região árida significa vida. E o Deus da vida, o Deus de todo poder, intervém de tal maneira que, apesar de quem Abraão é, do seu fracasso, Deus vai agir de modo que já a promessa de bênção aos outros povos chega na vida do Abimeleque e nós vemos essa aliança se estabelecendo apesar dos conflitos e a lembrança fica marcada para sempre na história. Porque Berseba está ali. Eu mesmo estive nesse lugar, eu pude ver ali o lugar de onde sai essa água por tanto tempo. Ali foi plantada uma árvore para marcar a vitória da vida sobre essa região árida, que é essa tamargueira, e nós vemos a celebração de relação adequada entre dois grupos humanos, usando a mesma palavra que Deus usa para fazer a sua relação de aliança e de amor para conosco. Então, Deus seja louvado. De qualquer maneira, a missão sempre será vencedora, sempre irá na direção que Deus deseja. A pergunta para nós é, será que na nossa caminhada, por causa dos Abimeleques no meio do caminho, por causa da instabilidade, por causa da nossa dúvida, será que Deus nunca vai cumprir o que eu recebi como promessa na minha vida, no meu coração? Será que de fato as circunstâncias do mundo não são tão ameaçadoras e difíceis que a gente talvez seja refém do nosso vacilo e, portanto, venhamos aí a justificar a nossa fragilidade diante da situação? Bem-vindo à verdade do fracasso de Abraão e do Deus que é vitorioso na missão e que hoje Ele abençoe a sua vida, reconduzindo os seus caminhos de maneira a voltar a fazer diferença, quem sabe, no poço de Berseba, que Deus colocar diante da sua vida com o Abimeleque, que você irá abençoar nos momentos que o Senhor colocar diante de você. Deus seja louvado e que Ele nos abençoe neste dia.